Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. E para iniciar, eu vou convidar Rogério para fazer a nossa leitura inicial. Boa tarde a todos. A lição de hoje é uma psicoterapia de Emmanuel para nós. O título é Guardemos Saúde Mental. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Paulo, Colossenses 3:2. O cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora, os que lidam com os fenômenos mediúnicos, que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se, além do túmulo, com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Agora vamos fechar os nossos olhos, serenar a nossa mente, o nosso coração, elevar o pensamento a Deus e falar com Jesus. Amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome para mais uma tarde de trabalho em Tua seara. Agradecemos, Senhor, por este momento e pedimos a Tua permissão para os trabalhos dessa tarde. Pedimos também a presença da espiritualidade que possa nos orientar, que possa nos intuir a cada um, que possamos, com os nossos pensamentos elevados, receber todas as graças que aqui viemos buscar. E que as nossas mentes estejam abertas a receber todas as informações que teremos nessa tarde. Que Jesus, que a espiritualidade maior, venha iluminar também o nosso palestrante, Dalfi, para que ele nos entregue tudo o que se propôs trazermos. Dalvi, seja muito bem-vindo. E agora é com você. Boa tarde, pessoal. É um prazer, é uma honra estarmos aqui hoje. E a gente vai tentar hoje abordar essa questão da cura espiritual. A gente preparou uma apresentação até grande aí sobre esse assunto, mas eu estava aqui sentado e começou a vir um monte de ideia legal, então vamos fazer as ideias legais, depois a gente vê se dá tempo de fazer das apresentações ali. O que é a doença?
Todos nós passamos por um momento ou por outro por um negócio chamado doença, né? O que é a doença? É um conjunto de sintomas que cada um percebe em si mesmo ou de sinais físicos que vão demonstrar que aquela criatura ela está precisando de algum tipo de auxílio. Basicamente, esse é o contexto de doença. E quando esse tipo de situação acontece, em geral, a nossa percepção ou a nossa ideia é: alguma coisa aconteceu comigo. Eu peguei algum micróbio, alguma bactéria, algum vírus, algum fungo, estive num lugar diferente, passei por uma diferença de temperatura, resfriei, enfim. Alguma coisa aconteceu e eu não fiquei bem. Basicamente é isso. Quando essa situação ela se agrava um pouco mais, a gente começa a pensar em procurar auxílio da medicina. Seja da medicina tradicional, seja da medicina complementar, nas mais variadas nuances que se apresentam. Muito bem, porque no final das contas, o que todos nós queremos é voltar à condição anterior, sem nenhum sinal, sem nenhum sintoma e o corpo funcionando perfeitamente. Basicamente é essa que é a questão da doença, né? E da cura. Então, o que é a cura? É o uso ou a aplicação de algum conjunto de terapias, de medicamentos, de substâncias, de tratamentos que vão fazer com que aquilo que a gente está sentindo, a gente deixe de sentir. Basicamente é isso. No meio espírita, nós temos aí uma quantidade razoável de possibilidade de auxílio à cura, né? Ou seja, de eliminação desses sintomas e desses sinais. O passe, a água fluidificada, as reuniões específicas de tratamento que existem, todas elas, essas situações, são oportunidades de auxílio ao reequilíbrio. Qual que é a questão fundamental? É que, tanto no caso do uso da medicina comum, da medicina tradicional, das medicinas, das terapias complementares, ou no caso do tratamento que algum de nós possa procurar no grupo espírita, vai passar pela nossa mente o seguinte: alguma coisa vai agir de fora para dentro e vai resolver o meu problema. Ou eu vou tomar um comprimido, ou eu vou tomar um medicamento homeopático, ou eu vou fazer alguma coisa, e isso aí que eu estou ingerindo vai fazer a solução. Ou no caso do grupo espírita, eu vou tomar água fluidificada, que é de fora para dentro. Eu vou tomar um passe, que é de fora para dentro. Eu vou participar de uma reunião de tratamento, que é de fora para dentro, e está tudo resolvido. Quem dera se fosse assim. Quem dera se fosse assim. Porque se fosse assim, a nossa humanidadezinha não teria mais problemas, porque tudo estaria resolvido. Porque o que mais a gente faz é exatamente isso: buscar auxílios de fora para dentro. A leitura preparatória, o que o Emmanuel traz para nós, ela é bastante ilustrativa nisso. E o apóstolo Paulo ele fala assim: buscai primeiro as coisas do alto. Quando esses mensageiros do Cristo começam a falar isso para nós, ainda aí nós temos a tendência de entender tudo de uma forma material. Porque é assim que nós somos, né? Nós somos uma quantidade de espíritos que estamos aqui na Terra, entre encarnados e desencarnados, aí quase que uns 30 bilhões de espíritos, 8 e pouco está encarnado e o restante está
esvoaçante por aí, nos diversos rincões da pátria espiritual, mas ainda mergulhados muito fortemente nas influências do mundo material. O calor incomoda a gente, o frio incomoda a gente, a fome incomoda a gente, a sede incomoda a gente, a doença incomoda a gente. Ou seja, a gente reage de alguma forma a esses estímulos que todos eles são materiais e a gente imagina que a solução também é material. E é assim que tem funcionado. Então, mesmo sendo portadores do conhecimento espírita, ainda aí nós nos percebemos preocupados com questões tipicamente materiais. E quando a gente vê as orientações do Evangelho e as orientações dos Espíritos, ainda aí a nossa tendência é pensar de uma forma material. É porque a gente às vezes esquece, né, ou às vezes por um motivo ou por outro não teve a oportunidade de verificar quais que são as orientações que a doutrina espírita traz para nós, né? Nesse aspecto, a gente vai observar que o que cada um de nós é, de fato? É um espírito imortal. Estamos aqui passando pelo mundo material na atualidade, como já passamos em várias e várias outras oportunidades reencarnatórias, mas essencialmente nós somos espírito. Falando assim, parece fácil, mas esse tipo de informação não se torna uma informação que seja, digamos assim, apropriada por nós e faça diferença no nosso comportamento. Nós somos espíritos imortais, bacana. Estamos aqui num processo de evolução, muito bom. Mas o que importa de verdade no dia a dia? Eu ganhar dinheiro, eu ter saúde, eu sustentar minha família, eu satisfazer meus desejos, ter as minhas coisas, ter o meu ambiente, ninguém que me incomode fica perto de mim e pronto. Ou seja, material. Então só material. Aí quando o apóstolo Paulo fala assim, buscar em primeiro as coisas do alto. O que são as coisas do alto? Percebe? O que são as coisas do alto? São as coisas que estão aqui no teto? Precisamente na Idade Média a gente pensava mesmo, olhar para cima, né? O céu, as estrelas. E o Cristo também falou isso de outras maneiras. O que ele está querendo dizer? Busca aquilo que não é parte do seu dia a dia material. Essas que são as questões. Busca aquilo que é espiritual. Mas por que a gente vai fazer isso? Tem uma quantidade imensa de justificativa para a gente buscar essas questões espirituais. Mas as mais próximas que a gente imagina de possibilidades para a gente buscar isso está relacionada exatamente a essa cura que a gente está falando. Por quê? Porque não é simplesmente a exposição aos agentes agressivos do mundo material que nos adoecem. Não é. O que é que adoece cada um de nós? É a fragilidade das nossas energias espirituais, que se tornam fragilidades das energias psíquicas, que se tornam fragilidades das nossas energias materiais, e aí todos esses agentes, eles conseguem entrar e fazer parte da nossa convivência do corpo físico. Porque a noção básica é o corpo adoece porque a mente adoeceu. Qualquer um de nós que tenha passado em algum momento por algum tipo de estresse emocional, imagina um quase acidente de trânsito, um quase acidente em casa, a perda de um ente querido, a contrariedade porque o seu objetivo mais
importante acabou não acontecendo, a decepção com as relações pessoais que você tenha, tudo isso causa um estresse emocional, isso causa um trauma emocional, uma irritação por alguém que te agrediu verbalmente ou que te desconsiderou de alguma forma, tudo isso é estresse emocional. E qualquer um de nós que tenha passado pelo menos uma vez por qualquer uma dessas poucas exemplificações que nós estamos dando aqui, vai constatar que daí a algum tempo, seja algumas horas, algum dia ou algumas semanas, você vai cair fisicamente doente. Você tem um princípio de gripe que vira uma febre, que vira uma pneumonia, você tem um princípio de gastrite que daí a pouco vira úlcera, você tem um mau funcionamento do seu fígado, do seu rim, o seu funcionamento intestinal fica todo conturbado, mas você às vezes não consegue fazer essa conexão entre o que você está sentindo fisicamente e o processo emocional que você passou e não passou equilibradamente por ele. Percebe? Então, essa questão é o ponto mais importante desse trabalho de cura espiritual que qualquer um de nós precisa de fazer. Porque quando a gente fala assim, cura espiritual é o seguinte, é os espíritos que vão me curar. É espiritual, é dos espíritos, é cura e está tudo resolvido. E nada mais distante da realidade do que imaginar que isso vai acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas, essencialmente, não é uma ação externa que vai fazer o processo de cura se realizar. Mas é uma questão particular, é uma questão íntima, é uma questão de renovação do comportamento, renovação do entendimento, renovação da atitude, que vai fazer com que, ao longo do tempo, esses impactos emocionais, esses impactos espirituais, aos quais todos nós estamos submetidos, eles passem a ter menor consequência sobre nós mesmos. É como se a espiritualidade e a doutrina espírita estivessem falando para nós o seguinte: olha, a, a orientação que o Cristo deixou, a orientação que está nos evangelhos e todos os exemplos dados, eles só têm um único objetivo: é fazer com que você, à medida que você compreenda e compreenda espiritualmente tudo isso, você consiga ou comece a fazer algum tipo de esforço particular para se amoldar, se ajustar, mesmo que devagarzinho, a esse tipo de orientação, a esse tipo de conceito. Ah, mas quer dizer que eu nunca mais vou ficar doente? Não, quem dera. Se fosse assim, seria muito bom, não é não? Mas a gente vai ficar doente do mesmo jeito. E quem acha que isso não acontece, né? Para que todos nós que, de alguma forma, tivemos conhecimento sobre o Chico Xavier, acredito que ninguém fez mais bem materialmente e espiritualmente na Terra do que ele nos últimos séculos. E ele foi doente fisicamente a vida inteira. Então, percebe? A questão da doença física, ela pode ter toda essa composição de desequilíbrio espiritual que nós causamos, e ela pode ter um segundo componente, que é o espírito, e aí nós estamos falando de espíritos muito mais avançados, que resolvem reencarnar para realizar tarefas espirituais de longo alcance, né, e de longo prazo, mas que solicitam que o corpo seja frágil. Eles não ficam doentes porque eles estão resgatando um crime do passado. Eles ficam doentes para demonstrar como se consegue lidar com aquela situação, trabalhando no bem e continuando o processo de evolução. Porque eu não sei se como é que é com vocês, mas comigo se eu adoeço, eu caio. Eu fico num canto, mal-humorado, não quero saber de nada nem de ninguém, não vou trabalhar mais nada, estou com dor de cabeça. É assim que funciona. O que significa? Uma grande imperfeição espiritual. Porque eu estou deixando o que é externo a mim
afetar a minha mente, me afetar espiritualmente, e eu transgrido, eu ultrapasso o meu interesse em fazer o bem porque o meu corpo não está bem. À medida que a gente vai conseguir entender o que é o evangelho, o que é essa proposta espiritualizante, a gente vai começar a perceber o seguinte, que nós somos convidados a continuar com o esforço no bem, apesar do corpo físico não estar bom. Isso é um grande desafio, porque requer da gente um esforço de repetição do processo de autossuperação. E se a gente nunca se habituou a fazer isso, é muito complicado. Exemplozinho bobo, né? Você está com dor de cabeça e está trabalhando. Ah, vou descansar porque eu estou com dor de cabeça. Experimenta não descansar por causa da dor de cabeça. Experimenta fazer isso. E aí você vai ver que daqui a pouco é provável que você não tenha sentido tanta dor de cabeça, porque você não parou de trabalhar. Ou seja, à medida que a gente, quando adoece, fixa a mente na doença, e o Emmanuel foi muito claro quando ele falou isso aí na leitura inicial, quando a gente fixa a mente na doença, a gente fortalece a doença em nós. É como se a gente estivesse afirmando mentalmente para mim: a minha dor está aqui e eu estou sentindo a minha dor, e o fato de pensar e de ficar afirmando, você reitera a existência da dor em você mesmo. O André Luiz fala que depois que ele desencarna e está no plano espiritual, né, na última reencarnação dele, ele é alertado pelos espíritos enquanto está no hospital, lá em Nosso Lar, sobre esse assunto. Porque ele começa a reclamar muito das dores. E os espíritos falam assim: você quer a sua melhora espiritual de verdade? Ah, quero sim. Então aprenda a não falar excessivamente de você e nem comente tanto a sua própria dor. Porque lamentação espiritual denota desequilíbrio, denota doença mental. Doença mental de curso laborioso e de tratamento difícil. Então, a lamentação em si, ela é um processo de adoecimento mental. Eu não sei se alguém aqui conhece alguém que reclama muito, mas é um desafio você ficar perto de uma pessoa que fica reclamando o tempo todo, por qualquer motivo, né? Tá quente, reclama, tá frio, reclama, tá noite, reclama, tá de dia, reclama, tá bom, reclama, tá doente, reclama, tropeçou, reclama, o calçado envelheceu, reclama, comprou o calçado novo, reclama, a pessoa vive nesse processo. O que é isso? Isso é doença mental. E essa doença mental, voltando lá ao André Luiz em Nosso Lar, quando ele estava reclamando das dores que ele sentia no seu perispírito, os benfeitores falavam para ele, em palavras nossas aqui, não dos benfeitores do livro, né? Mas olha, cuidado, porque toda vez que você faz isso, você fortalece a dor que você está sentindo. Então, se você não quer isso, você tem que sair disso. Sair como? Aí eles começam. Disciplinar os lábios. Disciplinar os lábios. Ou seja, à medida que você quer comentar alguma coisa de desagradável, de desarmonioso, de desequilibrante, alguma coisa qualquer, disciplinar os lábios é o primeiro passo. Ou seja, travar a voz. Os espíritos falam isso, Emmanuel fala isso, Chico fala isso, né? O mal não merece comentário em tempo algum. Por quê? Falar sobre alguma coisa do mal significa propagar o mal. Então, quando os espíritos falam assim, como o apóstolo Paulo fala, buscai as coisas do alto, é nesse sentido. É buscar aquilo que é bom e não permanecer naquilo que não é bom. Aí imagina que eu todo dia eu assisto na televisão noticiário. E noticiário, já faz muitos anos que eu não assisto, mas eu acho que até é igual ao que eu assisti há uns 20 anos atrás. É uma parte de economia mostrando os desastres da economia, uma parte de política mostrando os desastres da política, uma parte da cidade mostrando os desastres da cidade, uma parte da polícia mostrando os desastres da polícia. Ou seja, é um coquetel de negativismo. Se
eu não tenho uma atenção mais focada no meu objetivo de cura espiritual, o que vai acontecer? Depois que eu vejo aquilo tudo, quando eu me encontro com as pessoas, eu fico comentando aquilo. Eu estou reiterando para mim mesmo que aquilo é que é importante. Percebe? E então, o que acontece? Se você tem esse hábito de assistir tudo isso, tenta começar a fazer um esforço de contrapor na sua mente e no seu coração aquilo de ruim que você está vendo. Porque a gente se torna muito passivo diante daquela informação que vem. A gente assimila aquilo tudo. E quando a gente assimila aquilo tudo, nós ficamos espiritualmente naquele padrão. E isso induz na gente muito a noção de amedrontamento. A gente se amedronta, a gente se enche de medo, quando não de críticas negativas. Então, tudo isso é uma situação espiritual que nos mantém aqui no chão, bem aqui no chão. Emmanuel também falou na leitura inicial sobre a questão de, assim como eu sou enquanto estou encarnado, assim eu serei após a desencarnação. E ele cita o orgulho, a avareza, o vício no álcool e mais uma série de questões que, quando nós estamos aqui encarnados, parece normal. Parece normal. E, infelizmente, a nossa sociedade ela lida com isso de uma forma bastante frouxa, eu diria, bastante solta. Tudo isso é normal. Aí, se eu me mantenho dessa forma quando eu desencarno, né, eu não vou para o céu, eu não vou para perto de Deus, eu não vou estar protegido pelos anjos e santos. Quem dera se fosse assim. Essas noções que as religiões formais estabeleceram e ainda cultivam são completamente errôneas, completamente fora da realidade. O que a doutrina espírita fala para nós e o que a mediunidade demonstra para nós? A pessoa desencarnou, quando ela volta a se manifestar, o que ela traz? Ela traz o que ela era quando encarnada. Então, se a pessoa tinha o hábito desagradável de cultivar o mal por comentários, ela desencarna, ela está do mesmo jeito. E aí, como é que essa questão funciona? A pessoa, quando desencarna e tem todos esses anseios de permanecer naquilo ali, e quando é no caso de álcool ou de qualquer outro tipo de viciação que a pessoa tinha física, que enquanto encarnada, ela desencarnada, ela vai procurar os ambientes dos encarnados que têm aquilo que ela gostava enquanto estava encarnada. Percebe? Então, o que ocorre nesse caso? A criatura, ela passa pelo processo da vida material. No caso nosso de espíritas, a gente acaba tendo uma quantidade imensa de orientações, informações e alertas, mas depois que a gente desencarna, é que a gente vai verificar realmente o que fez efeito em nós enquanto nós estivemos aqui. Que tipo de esforço, que tipo de autodomínio, que tipo de disciplina espiritual eu consegui estabelecer em mim mesmo que fizesse com que, depois de uma vida aqui na Terra de esforço, ao desencarnar, eu já não fosse mais tão avarento, tão preguiçoso, tão egoísta, tão crítico e tão não sei o quê. Que me faça sair desse clima espiritual. Porque, como nós estávamos falando, se enquanto encarnado eu me desarmonizo espiritualmente e eu me desequilibro espiritualmente, e eu com isso trago para as minhas energias essas desarmonias que se transformam em algum momento em doença, eu não posso me esquecer que esse comportamento meu traz para junto de mim alguns desencarnados que pensam como eu, que agem como eu, que no meio espírita a gente chama de obsessor, e que agora a gente chama de amigo. Amigo, você tem os seus amigos, você não tem obsessor, você não tem um inimigo espiritual que está aí te atrapalhando na sua vida. Você tem amigos que pensam iguais a você.
e eles compartilham da sua vida. Ah, mas eu quero me livrar deles. Se você quer se livrar desses amigos que agora são inconvenientes, só tem um jeito: você deixar de ser o que você é. É o único jeito. Ah, não, eu vou lá no centro espírita e lá na reunião de desobsessão, eles vão conversar com esses espíritos aí, vão esclarecê-los e eles vão ficar longe de mim. Eles vão ficar longe de você enquanto você estiver aqui dentro do grupo espírita. Você saiu ali fora e está ali fora te esperando já, ou ela, né, está ali fora te esperando já. Por quê? Porque ele vai te acompanhar para ver se você que ouve, e nós que também estamos falando, que também ouvimos, que se aplica a nós também, se eu vou fazer algum esforço para ser diferente em relação àquilo que eu estou aprendendo. Porque se eu não fizer, ele continua, e aí, amiguinho? E aí, amiguinha, tudo bem? Vamos continuar nossa farra? Vamos embora. E aí, o processo de dor, de doença, de sofrimento, de tudo mais acontece, eu continuo a frequentar as reuniões de esclarecimento e de cura, né, de alívio espiritual, e o que vai acontecer? Eu não vou me melhorar nunca. Eu vou receber alívios enquanto eu estou sendo tratado, mas a cura espiritual verdadeira, ela é sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Então, tomar comprimido, tomar passe, participar de reunião e não sei o quê, frequentar qualquer terapia no planeta, que é sempre de dentro, né, de fora para dentro, nunca vai solucionar nada. Ah, elas são então desprezíveis? Não, não são desprezíveis. Elas são desnecessárias? Também não, elas não são desnecessárias. Elas são importantes, elas são úteis, elas devem ser usadas. O que nós estamos querendo dizer? Que às vezes nós caímos num processo de, como é que eu posso dizer? De assistencialismo espiritual. Vamos fazer uma comparação aqui. Quando eu era mais jovem, a gente tinha na casa espírita que a gente frequentava um trabalho de assistência social, que era recolher alimentos tal e distribuir para as pessoas que frequentavam o nosso grupo, pessoas muito carentes, muito carentes. De vez em quando nós visitávamos essas pessoas e nós acompanhávamos, mesmo que fosse um pouco à distância, um pouco por alto, a situação em que elas se encontravam. E a gente verificava que, eu não sei o percentual, mas era um percentual razoavelmente grande, essas pessoas, elas não faziam nenhum esforço na vida delas para sair daquela situação em que elas estavam. Por quê? Uma vez por mês, elas tinham comida que o centro fornecia. O nome disso é assistencialismo. E o nome da pessoa que recebe esse assistencialismo chama-se dependente. A pessoa nunca vai fazer nenhum esforço para sair daquilo ali, porque ela sabe que lá na casa tal recebe. E aí o que a gente verificava? Tinha pessoas que elas iam na nossa casa e recebiam, na semana seguinte ia na igreja católica e recebia, na outra semana ia no outro lugar e recebia, ou seja, a pessoa ela tinha alimento o mês inteiro e ela nunca fazia nada. Cuidado, porque espiritualmente nós podemos estar incidindo no mesmo tipo de comportamento. Eu recebo o alimento espiritual na forma de passe, de água fluidificada, de assistência de reunião pública, volto para casa, continuo a ter o mesmo comportamento, nenhum esforço moral para ser melhor. Na semana seguinte, eu volto e recebo a mesma coisa, e assim eu vou passando semanas, meses, anos, anos e anos, e eu virei um dependente da assistência espiritual e nunca vou fazer nenhum esforço para melhorar. Então, cura espiritual, ela é alguma coisa que acontece quando a pessoa percebe que alguma coisa dentro dela tem que ser modificada em definitivo.
E a gente só consegue chegar nesse ponto quando a gente se sente incomodado o suficiente com aquele tipo de comportamento que a gente tenha, que a gente toma a decisão de mudar. Porque se a gente não chega nesse ponto de tomar a decisão de mudar, a gente vai fazer igual a quase todos nós, pelo menos no meu caso, fazem. Segunda-feira eu começo a não comer mais tanto doce, porque eu sei que faz mal. Mas quando chega a segunda-feira eu compro mais um doce. Não, semana que vem eu começo. Aí quando chega, não, na outra eu começo. Então é um monte de promessa vazia e oca e nenhum tipo de esforço de realização. Espiritualmente, a cura, ela vai funcionar somente quando chegar nesse ponto. Não, eu tenho que decidir o que eu quero na vida. Então, para voltar na questão das notícias malignas, maléficas, desnecessárias que aparecem na televisão, qual que é a decisão? Desligar aquele aparelho. É simples assim. É desligar o aparelho. Não participar. Tem o telefone pequeno também, que é a mesma coisa. Ou seja, a gente fala televisão, mas hoje é qualquer coisa, inclusive e principalmente o bendito celular. Você tem que tomar decisão, e a partir do momento que você tomar a decisão, você tem que ter a capacidade de manter a decisão tomada. Essa talvez seja a grande diferença entre alguém que vai adiante espiritualmente e alguém que fica prometendo e não cumprindo para si mesmo. Não é para os outros, não, é para si mesmo. Tem que ter algum momento de choque, tem que ter algum momento de decisão. E esse momento de decisão para a nossa cura espiritual, ele é isso, é um processo que acontece simplesmente dentro. Em que momento cada um de nós vai fazer, isso é de cada um, né? Mas a partir do momento que a gente vai fazer esse esforço de cura espiritual, estejamos certos de que continuaremos a ter doenças físicas. É natural. Não existe, pelo menos no aprendizado espiritual que nós fazemos, não existe uma redoma espiritual que eu coloco em mim e a partir daí nada mais vai me acontecer. Quem dera se fosse assim. Ao contrário, tudo vai continuar a acontecer. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma lição chamada o ódio. É bem essa. E aí, o espírito que faz essa mensagem, né? Ele fala o seguinte: apesar de o exercício de amor ser toda a essência do nosso aprendizado, essas são palavras nossas, todo o amor que a gente faz não protege o nosso coração contra o mau procedimento dos outros em relação a nós. Percebe? Ou seja, não existe grade protetora para quem faz o exercício do bem. Porque você vai continuar a receber tudo aquilo que você sempre recebeu. A diferença é como que você vai agir ou reagir daí para diante. Então, diante das dores, diante do sofrimento, diante das angústias, diante de todos o grande rosário de lágrimas do nosso planeta que cada um de nós está exposto, a cura espiritual ela só acontece quando, estando numa situação de desânimo, eu consigo transmitir ânimo para as pessoas que estão próximas de mim. Mesmo que lá no meu coração eu esteja padecendo do desânimo, eu faço um esforço moral de me parecer com ânimo para as pessoas. Mesmo que eu esteja doente, eu consegui fazer uma transmissão de alegria para as pessoas. Percebe? Isso é cura espiritual. É quando, passando por todas as agruras que a gente tem que passar aqui na Terra,
a gente consegue ser espiritualmente equilibrado em relação a todas as demais pessoas. Isso é um trabalho espiritual profundo. E isso qualquer um de nós pode e deve começar a fazer o quanto antes. A partir daí, a gente começa a perceber que está nas minhas mãos o espírito melhor que eu quero ser. Não está na mão do grupo espírita, não está na mão dos livros espíritas, não está na mão de ninguém. Está na minha mão, está ao meu alcance, está no meu poder eu fazer o que eu preciso de fazer para eu me tornar melhor. Lembra da cura da mulher hemorroíça do evangelho que Jesus fez? Ela é uma mulher que ela tinha um sangramento já durante 8 anos, 10 anos, eu não me lembro bem o tempo, não. É uma temporada. E ela gastou tudo que ela tinha para resolver aquele problema. E não resolveu. Com os quaisquer tipo de curas, de medicina, de terapia que tinha, ela foi não curou. E ela ficou sabendo que tinha um tal de Jesus que curava as pessoas. Aí ela pensou, se eu chegar perto dele, se eu encostar na roupa dele, eu vou ficar curado. E assim foi. Aí, quando o Cristo está com os seus discípulos, né, os apóstolos mais próximos, no meio de uma multidão imensa, ele fala assim: alguém me tocou. E Pedro fala assim: mestre, todos estão te tocando. Ele fala: alguém me tocou. Aí ele fala assim: porque saiu de mim uma virtude. A palavra que ele fala foi traduzida foi essa, mas em termos de aprendizado de magnetismo, né, em termos de aprendizado de mediunidade e tudo mais, a gente sabe, uma energia benéfica foi transferida de mim para alguém. Aí essa mulher aparece, ela fala, fui eu. Aí ela conta a história e ele vira para ela e fala o quê? A tua fé te curou. Jesus não falou, eu te curei, porque ele nem sabia o que estava acontecendo. Mas ele falou assim, você se curou. E quando a gente vê o André Luiz falar para nós, lá no livro Evolução em Dois Mundos, sobre o mecanismo do passe magnético, que a gente pensa que é alguém que está colocando energia na gente, não é isso que a gente pensa? Não, alguém está aqui botando as mãos, está saindo um monte de coisa aqui e tal. A gente pensa isso, não é isso? O que o André Luiz fala? Que a pessoa que aplica o passe representa, naquele momento, uma vontade mais forte. E a pessoa que está recebendo o passe é uma vontade mais débil, mais frágil. Naquele momento, a pessoa que está recebendo o passe, se ela, dentro de si mesma, demonstrar confiança no que está acontecendo, o que o André Luiz fala? Essa confiança que é inspirada por esse que está aplicando o passe, olha só, hein? É a confiança. Essa pessoa de vontade mais débil, com a sua vontade fortalecida por essa presença, só isso, ela comanda o seu corpo espiritual ao reajustamento. E o seu corpo espiritual sendo reajustado, o seu corpo físico se reajusta também. Por isso que o Cristo falou para a mulher hemorroíça, você se curou. Foi a sua vontade de ser curada com tanta decisão, com tanta determinação, que ao chegar perto de mim, você me colocou como o Salvador, como o curador, e aí você fez todo o processo. Percebe como é que funciona? A cura espiritual, então, ela é tão somente isso, um processo onde a criatura que quer se melhorar, ela começa a lidar com ela mesma e ela começa a se
programar, ela começa a se comandar para aquela renovação. É fácil ou é difícil? Vai depender muito da quantidade de determinação que cada um de nós tenha. Para as pessoas que têm mais força de vontade, mais continuidade, vai parecer que é menos difícil. Para quem nunca fez e vai começar, é mais uma vez o exercício da dieta. Você vai fazer e vai começar e vai parar, e vai fazer e vai começar e vai parar, até que você vai começar a fazer mais vezes, mais esforço, até você pegar, engrenar e aí você continuar no seu processo de renovação espiritual. O que, mais uma vez, reiteramos, não significa que você e eu não teremos problemas. No mundo, teremos problemas. Físicos, então, nem se fala. Mas a questão é como que eu vou me comportar espiritualmente diante dos problemas, não só físicos, né? Materiais, de uma forma geral, que impactam a minha vida. Ah, o preço das coisas subiu. Subiu. Você quer evoluir espiritualmente ou não? Quer evoluir espiritualmente? Agradece a Deus que está tudo como está, porque é uma oportunidade para você demonstrar mais confiança em si mesmo e manter a sua postura mais equilibrada espiritualmente e seguir em frente. Você não quer fazer nada? Começa a criticar Deus e o mundo porque tudo subiu, bota a culpa em quem você quiser, e faz o que você quiser. Pronto. É simples assim. Você quer ou não quer? Percebe? Os desafios vão continuar acontecendo. Ah, tá andando na rua, o outro carro foi lá e bateu em mim. Você quer cura espiritual ou não quer? Quer cura espiritual? Agradece a Deus por aquele momento. Agora você pode até orar por aquela pessoa que bateu em você. Você pode fazer um trabalho de você mesmo se equilibrar. Mas vou ter que gastar dinheiro. Agradece a Deus, você vai ter que gastar dinheiro porque você tem dinheiro para gastar ou não tem dinheiro para gastar, mas agradece do mesmo jeito, porque o processo espiritual é de manifestação da nossa alma em termos mais equilibrados e melhores para Deus, independentemente do que esteja acontecendo no mundo material. Ah, fui demitido, perdi emprego, perdi oportunidade, não sei o quê. Já experimentou agradecer a Deus? Porque é o processo de construir bondade em nós que vai assimilando em nós as energias da bondade que vêm do universo para nós. Já são 3 horas, daqui a pouquinho eu vou ter que encerrar. Eu vou encerrar. O São Francisco de Assis, naquela música que todos nós cantamos, né? Ele fala assim num determinado momento, porque é dando que se recebe, não é isso? Já experimentou isso alguma vez? É dando que se recebe. Você vai tomar o passe daqui a pouquinho, vai beber água fluidificada. Você está recebendo, não está? O que você está dando? Já parou para pensar nisso alguma vez? Quando você está recebendo, o que é que você está dando? Se você está dando, ai meu Deus, eu estou doente, estou sofrendo, ai meu Deus, não sei o quê, você está recebendo o quê? Ai meu Deus, estou doente, estou sofrendo. Você toma água fluidificada, toma passe e muda o quê? Não mudou nada. A lei espiritual não é recebendo que se dá, é dando que se recebe. O primeiro passo na cura espiritual é a gente aprender a dar algo de espiritual para a vida. Eu quero ter alegria, mas fico no ressentimento. O que eu estou dando para a vida? Ressentimento. O que eu quero? Alegria. Eu vou receber alegria? Não. Eu estou dando, eu vou receber aquilo que eu estou dando. Percebe como é que a coisa funciona? Então, independente de qualquer que seja a realidade que nós vivamos no mundo material, é importante a gente saber o seguinte: eu tenho que dar alguma coisa. É Deus falando para nós. E os entendidos, os sábios, né, eles falam isso. E o apóstolo Paulo também fala isso. Nós estamos mergulhados em Deus e nele nos movemos, como peixes num oceano. Nós estamos
intrinsecamente entranhados com Deus. E Deus quer dar para nós as coisas boas, mas é dando que se recebe. Deus quer dar, mas eu não quero dar. E o curioso é, eu não quero dar, mas eu quero receber. Essa conta não vai fechar. Não vai fechar. Se eu quero receber, primeiro eu tenho que dar. E isso pode acontecer quase instantaneamente, ou pode demorar dias, meses, anos, reencarnações. Por quê? Porque tem dias, meses, anos e reencarnações que eu nunca dei. Então, as soluções, elas vão acontecer de acordo com a minha condição. Eu posso ser exigente e querer receber logo, mas as minhas energias, elas foram compactadas durante séculos numa situação e agora eu quero instantaneamente resolver o meu problema. Eu não vou conseguir. É simples assim. Mas aí então eu vou sofrer? Vai. Que legal, vai sofrer. Parece bacana falar isso, né? Por quê? Porque nós temos que promover as mudanças em nós. Mais uma vez, é dando que se recebe. Então, para finalizar, a cura espiritual nossa, ela depende única e exclusivamente da nossa decisão de nos curarmos. Pedir a cura é útil. Aguardar a cura é sensato. Esperar que tudo se resolva também é bom. Mas tudo isso só acontece quando eu conseguir fazer o processo de abrir o meu coração para a mente divina. Beleza? Quando eu tiver a oportunidade de abrir o meu coração para a vida e começar a viver espiritualmente. É que a gente não está habituado a isso. No fundo é isso, nós não estamos habituados a isso, né? E talvez seja essa reencarnação nossa de espíritas, de vez em quando a gente lembra disso. Talvez seja a primeira vez que nós, como espíritos imortais, estamos no mundo material recebendo essas informações espirituais com tanta clareza. Talvez seja a primeira vez. Então, não é de se surpreender que a gente não consiga dar grandes passos espirituais num primeiro momento. Mas é de se esperar que a gente faça o primeiro esforço para começar a fazer tudo isso. O Divaldo Pereira Franco, um dia, ele, numa entrevista, ele falou que quando ele era jovem, estava começando no trabalho mediúnico e espiritual, ele era muito instável. Ele falou que ele era muito instável. Quando a Joana estava perto e ele fazia o trabalho e estava tudo certo, ele ficava super feliz. Aí, quando alguma coisa dava errado e tal, ele ficava super triste. E aí a Joana começou a falar com ele o seguinte, falou assim, Divaldo, você tem que evitar ficar super feliz para evitar de ficar super triste. Quando as coisas ficarem bem, você fica equilibradamente bem, e quando as coisas ficarem ruins, você fica equilibradamente bem. É bem isso, né? Então, independente de estar bem ou de estar ruim, você tem que aprender a ficar bem. Aí ele falou que ele foi reduzindo ao longo de anos aquelas oscilações emocionais que ele tinha, até chegar num ponto onde deu tudo bem, está tudo bem, deu tudo errado, está tudo bem também, e vamos em frente, vamos seguir e pronto. O desafio para nós é exatamente esse. Apesar de tudo, irmos adiante. É meio que assim, eu não diria nem por esforço, não, eu diria mais por teimosia. Você já pensou nisso alguma vez? Ser teimoso no bem, ser teimoso, dá tudo errado e você fala, não, vai dar certo. Mesmo continue dando errado, você fala, vai melhorar. E quando está tudo triste, você fica ali naquela segurança de que vai ficar bem também. Então você começa a ficar assim, meio que teimosamente fazendo o esforço de ser melhor. E a gente não tem muita dúvida, não. Quando cada um de nós começa a fazer esse trabalho, os nossos benfeitores espirituais, o anjo da guarda de cada um de nós, onde quer que ele esteja, ele percebe esse movimento da nossa alma.
e ele começa a trazer para a nossa vida mais e mais estímulos para a gente ir adiante no bem. Às vezes a gente foca muito nessas partes menos agradáveis, mas as melhores são essas. A gente vai alcançar um dia a cura plena espiritual. Seremos Divaldos, seremos Chicos e seremos mais um monte de gente boa que está aí. Mas lembrando, mesmo eles sofrem fisicamente, mas nenhum deles se deixa abater fisicamente, né? É esse que é o grande, né? Essa que é talvez a grande solução para todos nós. Financeiramente, então, o Chico é o maior exemplo disso, né? De tanta tristeza, tanta dificuldade material que ele teve e que, apesar disso, o bem que ele fez. Ele fala uma vez, ele fala lá na frente, depois de ele ter muitos e muitos anos de caminhada, no esforço do bem, ele fala assim: se eu fosse esperar chegar para mim recursos materiais para eu começar a trabalhar no bem, eu estaria esperando até hoje. E aí ele começou a fazer. E tem cada uma história do Chico, eu vou finalizar com essa. Tem cada história do Chico que é fantástica. Tem uma que ele atendia um monte de gente na beira de uma, acho que embaixo de uma ponte, que se alguém lembrar depois conta melhor, mas o que eu lembro é o seguinte, era embaixo da ponte um monte de pessoas que precisavam muito de auxílio, e ele chegou num ponto que ele não tinha um tostão furado, ele não tinha nada para ir lá entregar para as pessoas, mas ele tinha o compromisso de ir. E ele começa a orar, aquele negócio todo. Aí, eu não sei se os espíritos falam para ele, o Emmanuel fala para ele, porque os espíritos, os benfeitores espirituais, eles sabem das coisas, mas eles não nos dão as coisas de mão beijada. Eles esperam a gente tomar a iniciativa. Mais uma vez, é dando que você recebe. Você toma a iniciativa, você começa a fazer. Aí depois eles aparecem e resolvem tudo. O maior trabalho já foi feito por eles. Aí o Chico foi e levou água fluidificada. Eu falei, bom, não dá nada para fazer, eu vou levar água fluidificada. E, né? Aí dizem que ele chegou lá e conversa com as pessoas e fala assim, meus irmãos, minhas irmãs, eu não tenho nada, eu só trouxe água fluidificada, a comida, a alimentação que eu precisava de trazer para vocês, e tal. Aí, daí a pouco, em cima da ponte vai passando um caminhão, o caminhão para, o motorista vai, cadê o Chico Xavier? Ah, tá ali embaixo. Ah, o Chico, é você que é o Chico? É. Eu trouxe aqui um caminhão de alimento para entregar para você. Aí, ele, pronto. Tudo aquilo que era uma grande preocupação, instantaneamente foi resolvido. Aí o motorista falou assim: ah, eu passei na sua casa para entregar, mas o pessoal falou que você estava aqui e tal, eu vim aqui entregar aqui a comida. Que não era para ele, como sempre, né? Era para aquelas pessoas que estavam lá, e aí a coisa aconteceu. Cura espiritual, então, é sempre isso. É um trabalho de, primeiro você age, mas quando você age, tenha certeza, você nunca está agindo sozinha, você nunca está agindo à mercê de nada. Existe um mundo e um plano espiritual belíssimo que está só aguardando o seu primeiro esforço de ir adiante. Quando você começar a fazer isso, você vai ver que as coisas vão se desentranhando, vão se desnovelando e a coisa vai fluindo cada vez melhor. Muito bem, então. Pessoal, era mais ou menos essa a noção. Não passamos nenhum slide. Uau, que bacana. Eu acho ótimo isso. Apesar de ter lá um monte de coisa bastante interessante também, né? Mas a ideia fundamental é essa. A cura espiritual é um trabalho íntimo que qualquer um de nós, realiza de dentro para fora, à medida que eu me conscientizo e à medida que eu começo a fazer o esforço de ir adiante. E é o que nós desejamos, né, para todos nós que estamos aqui, que esse trabalho possa ser implementado dentro, né, do coração de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, pessoal. Gente, eu acho que eu sou suspeita, porque eu ficaria o resto do dia aqui. Eu ficaria o resto do dia aqui escutando o Dalvi. Ele sabe disso. Eu acho que a Fátima também ficaria, né, Fátima? Olha, gente, que a gente possa absorver tudo que foi nos passado tão bem e que daqui para frente possamos pensar nisso, em nos melhorar, em alcançar as nossas curas espirituais, para que venham as curas materiais, né, Dalvi? Dalvi, muito obrigada mais uma vez. Volte sempre, é sempre muito bem-vindo e muito obrigada por tudo que você nos trouxe. Agora eu quero pedir ao nosso
amigo Rogério para fazer a nossa prece final. Vamos elevar, né, o nosso pensamento ao nosso Pai Celeste, ao nosso Criador tão amoroso para conosco. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos seus mensageiros de luz, que nos trazem tanto conhecimento para que possamos crescer espiritualmente e ter saúde mental, saúde espiritual e saúde física. Assim, amado Jesus, agradecemos a casa que nos acolhe, os irmãos espirituais que aqui também nos auxiliam no nosso equilíbrio, na nossa harmonia. Agradecemos todos os seres que não conhecemos, os nossos irmãos das matas, os nossos irmãos curadores, que aqui comparecem para nos auxiliar. É a nossa profunda gratidão e também ao nosso irmão palestrante, que trouxe aqui também a sua presença, o seu tempo para nos auxiliar na nossa conscientização. Obrigado a todos os irmãos da luz que nos acompanham e nos conduz. Que assim seja.